Dia, boa tarde ou boa noite, sejam todo mundo bem-vindo à nossa aula de número 144, radioatividade. Galera, na aula passada nós começamos a introduzir alguns conceitos da química nuclear e nós falamos de algumas coisas que a física também fala, beleza? Só que, como eu preciso desses conceitos para me trabalhar a química, então eu recorri e fiz alguns conceitos da física. Agora, nós vamos entrar nos objetos de estudos que nos interessam. E para isso eu vou começar falando da radioatividade. O que é então, galera, a radioatividade? A radioatividade nada mais é do que um processo onde existe a mutação no núcleo do átomo. Beleza? Nós já havíamos comentado isso lá. Só que essa mutação ela pode acontecer de duas maneiras distintas. Quais maneiras são essas? A fusão nuclear, que é o primeiro tipo de radioatividade que acontece. A fusão nuclear, então, galera, que representa as reações ionizantes, ou seja, que vem a partir do espectro do UV, quando já começa a destruir átomos, começa a destruir moléculas e outras partículas em gerais, a fusão nuclear é o primeiro tipo de radiação que nós iremos ver aqui no Help Química. O que é, então, uma fusão nuclear? A fusão nuclear, pessoal, são quando dois átomos pequenos se chocam para produzir um átomo maior. A produção desse átomo maior, ela libera para o meio uma partícula chamada pósitron. E o pósitron é uma subpartícula do próton do átomo, ou seja, é menor ainda do que o próton. E essa formação libera grande quantidade de energia e calor, beleza? Como então, Emerson? Aonde acontece a fusão nuclear? Aonde nós temos exemplos disso? Exemplos disso são nas estrelas. Por exemplo, o nosso Sol que nos aquece. No Sol, no núcleo do Sol, existem milhares e milhares de partículas de hidrogênio e hélio. Essas partículas elas estão ali se chocando o tempo todo. Esse choque entre essas duas partículas está liberando em direção ao nosso planeta milhares de próton e uma grande quantidade de energia e calor, que é responsável por manter o nosso planeta aquecido, beleza? Então, os choques entre os átomos de hidrogênios presentes no núcleo do Sol vão sofrer mutação e vão se transformar num átomo mais pesado, que é o átomo de hélio, beleza? Então, essa mutação faz com que essa grande quantidade de energia seja liberada para o nosso meio, belezinha? Eu não sei se a geração que acompanha o Help Química já ouviu falar alguma vez da chamada bomba H. Em 1962, um cientista chamado Linus Pauling ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Com essa parada da Guerra Fria, com essas paradas dessas grandes potências mundiais falando eu tenho bomba nuclear e etc., se produziram a bomba H. Linus Pauling conseguiu provar que se essa tal bomba H, que é a bomba de hidrogênio, fosse produzida, ela conseguiria destruir a atmosfera do nosso planeta. Então vocês imaginam uma bomba que vai liberar tanta energia quanto o Sol, só que dentro do nosso planeta. Tipo, esses caras são muito sem noção, beleza? Então por isso que a bomba H nunca foi pra frente e ele acabou ganhando o Nobel da Paz por causa disso. Belezinha? Então, só pra fecharmos aqui, o que é o processo de fusão nuclear? São quando dois átomos pequenos se chocam um contra o outro, sofrem mutação e transformam em átomo maior, liberando para o meio um pósitron e grande quantidade de energia. E isso daqui, no nosso planeta, não tem nenhum processo conhecido que emita a fusão nuclear, mas temos os processos de radiação que emitem a fissão nuclear. O que é, então, a fissão nuclear? A fissão nuclear é semelhante ao que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, quando os Estados Unidos lançou aquela bomba lá. Um átomo grande
geralmente com número atômico igual ao do urânio ou maior do que ele, são átomos instáveis. Por quê? Existem no seu núcleo grandes concentrações de prótons e nêutrons próximos um dos outros, beleza? Então, um bombardeamento de um nêutron causa uma instabilidade geral nesse átomo. Por quê? O que acaba acontecendo? Esse átomo, que era grande, acaba se partindo em dois átomos menores, liberando cada átomo que foram partidos um nêutron e grande quantidade de energia e calor, que é o caso lá das bombas atômicas, né, que causam toda essa destruição lá, né, que nem acho que é conhecido por todos, ou pelo menos para a maioria dos que nos acompanham aqui. Então, quando dois átomos menores são formados, esse nêutron vai começar a bombardear outros átomos grandes, e assim vai indo o chamado reação em cadeia, que vai uma puxando a outra, e de repente, quando você vai assustar, já virou uma bagunça e já está explodindo tudo, e gera essa grande quantidade de energia. Pessoal, para vocês terem noção do tamanho da periculosidade que a fissão nuclear 35 gramas de urânio, o chamado urânio enriquecido, né? 35 gramas de urânio enriquecido seria capaz de destruir uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, por exemplo, que eu acho que é a terceira maior capital do nosso país. Então, assim, vocês terem noção do tamanho da violência dessa coisa. Então, embora seja, né, perigoso esses processos de fusão e de fissão nuclear, são necessários. Por quê? A fusão nuclear mantém o nosso planeta aquecido e, por causa disso, dá condições da água existir nos 3 estados físicos, né? Dá condições da natureza existir e da vida humana na Terra. E a fissão nuclear? A fissão nuclear, ela, por exemplo, pode ser aplicada em usinas nucleares, tratamento de raio-x, irradiação de alimentos, entre outros, beleza? Por isso é tão importante nós sabermos os 2 tipos de radiação. Os processos de fissão nuclear, eles são subdivididos para nós entendermos um pouco mais sobre a periculosidade deles e a forma que podemos trabalhar com cada um dos 2. E para fazermos isso, galera, existem as leis das radioatividades, que eu vou estar explicando para vocês na próxima aula, para não ficar muito puxado. Beleza? Então tá bom, galera. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!